Jean Hillard, a mulher que ficou congelada viva e voltou à vida. Você já imaginou ser congelado vivo? Se foi por experimentos com a ideia de ser descongelado no futuro ou por acidente? Você já imaginou nessa hipótese? Isso aconteceu com uma mulher chamada Jean Hillard. Ela demorou cerca de 6 horas congelada e teve uma experiência de quase morte. Jean lembra-se de uma escuridão que foi avançando e entorpecendo seus sentidos até que tudo se apagasse de vez. Ela mal sabia, no entanto, o que significava isso. Ela havia praticamente morrido. Nascida em dezembro de 1961, na área rural de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, a jovem levava sempre uma vida extremamente normal durante toda a sua infância. Foi no fim de sua adolescência, no entanto, aos 19 anos, que tudo mudou. Um pedido de ajuda. Eu fui à cidade encontrar alguns amigos, declarou a jovem em entrevista à rádio pública. Era por volta de meia-noite quando ela deixou a Legião Americana da cidade, um dos pontos de encontros mais badalados entre os jovens que habitavam ali naquela região. Com a temperatura alcançando a marca de menos 30 graus, Jean dirigia o Ford de seu pai. Porém, o motor não conseguiu manter o aquecimento necessário para fazer a combustão da gasolina e rapidamente começou a apresentar algumas falhas. E a falta de tração nas rodas traseiras em uma estrada congelada tornou a condução do veículo uma tarefa mais perigosa ainda para Jean. No momento em que o carro passou por uma vala, a garota perdeu totalmente a direção e caiu no canteiro lateral da pista, felizmente sem ferimentos. O acidente resfriou o motor por completo e ela não conseguiu mais dar partida. Jean considerou até aguardar até que algum serviço de busca surgisse, mas, de acordo com o seu conhecimento do local, ela achava que estava a cerca de 3 quilômetros da casa de seu amigo, o Allen. Então, ela decidiu ir a pé mesmo. Com as suas botas de cowboy e roupas que não eram preparadas para encarar daquele jeito e rigoroso inverno, Hillard abandonou o carro e prosseguiu o resto do caminho a pé. Mais tarde, apesar de não saber por quanto tempo ela caminhou, ela hoje se lembra de como se sentia frustrada. A casa de Nelson parecia bem mais distante do que ela naquela noite. Eu subi uma colina pensando que o lugar estaria depois dela, mas nunca estava lá, ela relatou. Contudo, quando ela finalmente disse que ter visto as luzes piscando na janela do andar do térreo da casa, tudo escureceu em sua mente. Por volta de 7 horas, quando Nelson abriu a porta, ele se deparou com o que tinha a aparência de um corpo coberto pela neve, a pouco mais de 10 metros lá da varanda da sua casa. Depois de inspecionar mais de perto, o jovem descobriu que se tratava de sua amiga Jean Hillard, congelada da cabeça aos pés, e ela ainda estava vestida de casacos e luvas, assim como ela estava quando ela saiu do carro. Eu agarrei pela gola e arrastei para a varanda. Eu pensei que ela estava morta. Estava congelada como um pedaço de madeira, mas vi algumas bolhas saindo do seu nariz, recordou Nelson em depoimento. O corpo de Jean estava tão enrijecido que os pais de Nelson não conseguiram colocá-los na cabine da sua caminhonete para levá-lo ao hospital. Eles tiveram que pegar o carro abandonado pela jovem no meio da estrada e dirigir até o hospital mais próximo, em Foston. Uma vez lá, os médicos não enfrentaram o caso como algo que poderia ter solução. Hillard já parecia ter morrido. Com uma aparência acinzentada, feita uma estátua e olhos que não respondiam às alterações da luz, a temperatura do corpo de Jean era tão baixa que nenhum termômetro do hospital conseguia medir perfeitamente em que temperatura se encontrava. Os enfermeiros não conseguiram perfurar a pele dela com agulhas hipodérmicas, pois elas simplesmente quebravam ao entrar em contato com a moça. Para a desmotivação de todos, o pulso da garota registrava apenas 12 batimentos por minuto, significando que ela tinha pouco tempo de vida. No entanto, se sobrevivesse, os médicos não sabiam por quanto tempo seria, tampouco sob quais condições. Eu pensei que ela já estivesse morta, mas depois que percebemos uma espécie de gemido vindo dela, ainda que extremamente fraco, nós sabíamos que ainda havia uma pessoa ali, declarou um dos médicos. A única solução que a equipe médica encontrou para salvar a vida de Jean foi a de aquecer o corpo dela com mantas térmicas e um cobertor elétrico para que ela entrasse em um processo de descongelamento.
Segundo os médicos, a temperatura geral dela estava na casa dos menos 88 graus. É realmente uma experiência de quase morte. Tu sabe quanto que a gente precisa para sobreviver? Quantos graus a gente precisa para viver? Eu também não sei. A gente poderia ter pesquisado. Mas, gente, então coloca aqui pra gente, por favor. Coloca assim, quantos graus a gente precisa pro cara. O corpo de Jean não reagiu tão rapidamente ao tratamento em que poderia salvar a sua vida naquele momento. Ela permanecia fria, completamente sólida, enfatizou o doutor. Somente depois de 3 ou 4 horas que ela tinha começado a descongelar, veio a primeira reação. A jovem entrou em um atordoante episódio de várias convulsões, debatendo-se por alguns minutos, pondo a equipe médica em alerta. Ela se debatiu tanto que os enfermeiros tiveram que segurar firme para ela não se debater e cair da cama. Em seguida, Jean abriu os olhos e começou a esboçar os primeiros sinais de que alguém recuperava a consciência. Por algumas horas, ela conseguiu apenas realizar as suas tarefas fisiológicas adequadamente, mas sem raciocinar corretamente. Levou quase metade da tarde para que ela voltasse a falar, demonstrando preocupação sobre o que seu pai poderia pensar sobre ter destruído o seu carro. Ela quase morreu, ela estava preocupada com o carro do pai dela. Para muitos, a vida de Jean se tornou um milagre. Eu não vi a luz no fim do túnel ou algo parecido, foi meio decepcionante. Muitas pessoas falam sobre isso, mas eu não vi nada. Alegou sobre a experiência de quase ter morrido. Olha, se você gosta desse assunto sobre quase morte, a gente pode fazer também a gente pode trazer outras pessoas que quase morreu e a gente pode trazer as experiências delas aqui pra vocês, de como que ela quase morreu, do que ela viu quando ela morreu, sei lá. A Jean não viu nada, mas outras pessoas disseram que foi para um outro plano, viu alguma coisa e voltou. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, não esqueça de compartilhar ele e deixar de seu joinha. Afinal, é assim, por meio do joinha, que você patrocina o nosso conteúdo e a gente pode estar gravando cada vez mais conteúdo para vocês. É isso aí. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu!